Amém. Podem sentar. Você pode olhar para mim e pensar assim: bom, o bispo sentado agora vai longe. Não vai, não vou. Não vou pregar, não será um sermão. Mas antes eu quero mostrar a vocês outra alegria na vida de um pastor. Eles aqui já sabem o que é isso. Ela é recatada, tímida, mas eu vou pedir para ela ficar em pé. Raquel, fique em pé, Raquel. Você mesmo, fique em pé. Raquel é médica. Os pais foram minhas ovelhas. A avó foi minha ovelha. E agora eu pastoreio a terceira geração. Dou graças a Deus por isso. Eu estava conversando com o Dom Paulo e ele me disse com aquele jeito dele: Alexandre, vige, eu já estou casando netos dos que eu casei. Deus te abençoe, Raquel, viu? Você é uma das alegrias do meu ministério. Graças a Deus por isso. Queridos, vocês ouviram testemunhos. Testemunho não é teoria, testemunho não é uma peça de oratória. Testemunho é realidade na vida. Testemunho tem poder em si. É como aquele cego que Jesus curou, cego de nascença, e os teólogos chegaram, a religião chegou para buscar explicações, e aquele ceguinho, ex-cego agora, ou ex-deficiente visual, ele pregou um dos mais extraordinários sermões de toda a Bíblia, em poucos segundos, quando disse: eu não sei de nada, agora uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Chama-se testemunho. Quer explicação? Busque. Agora o que me interessa é que quando eu encontrei com ele, eu era cego e agora eu vejo, não precisa de mais nada. Nessa noite de Natal, eu quero só comentar alguma coisa sobre o que o apóstolo João, conhecido como o apóstolo do amor, diz: aquele que diz que permanece nele, esse deve também andar assim como ele andou. Há expressões na Bíblia que nos encurralam e nos deixam diante do impossível. Por exemplo, quando o Senhor Jesus fazia alguma coisa que exigia sacrifício e quase morte, e dizia: vai tu e faz o mesmo. Assim como eu fiz contigo, faz tu também com os outros. Estava ali conversando com Jair, dizendo: quem é alvo de misericórdia na vida, como eu fui, tenho que ser misericordioso, gostem ou não gostem. A Bíblia diz que aquele que é misericordioso é bem-aventurado, isso é feliz. Uma das maiores alegrias na vida de um cristão é ver o fruto da misericórdia exercida por ele na vida dos outros. Aquele que diz que pertence a ele deve andar. Esse assim como é tremendo. Se não tivesse essa palavrinha, ou essas duas palavrinhas, seria muito simples. Mas quando João centraliza ou foca o padrão, ele diz: assim como, do mesmo jeito que ele andou. A primeira coisa que a mente religiosa empurra é para a moral. E nós nos esquecemos que a moral é relativa, contextual, depende de cultura. O que moralmente é errado aqui não é errado ali do outro lado do mundo. O que para nós choca, para outros é rotina. E eles se chocam com o que nós nos chocamos, porque a moral ela é muito contextual e são valores que mudam também com a época, com cada época. A Bíblia trabalha não é com moral, mas com princípios. Ética é formada por princípios, esteja onde estiver, na cultura que estiver, na época que estiver, na formação que a pessoa tiver, princípios são eternos. E é por isso que andar como ele andou, não é praticar os costumes da época que ele viveu, não é adotar, digamos assim, um manequim típico da época que ele viveu, é ver os valores eternos por ele vividos na face da terra. Isso é viver
é ser como Ele é, não apenas como Ele foi, mas como Ele é. Há muitas pessoas que procuram seguir regras religiosas, e aí vem aquela história: não toque aqui, não pega ali, não coma isso, não beba aquilo, não vista assim, enfim. O que se chama de liberdade é uma escravidão camuflada, disfarçada, que sufoca, que aprisiona, que gera medo, insegurança. É por isso que o apóstolo Paulo diz: para a liberdade é que eu fui liberto, e ninguém venha retirar de mim essa liberdade. E ele arremata dizendo: todas as coisas me são lícitas, agora nem todas convêm. Andar como ele andou. Eu poderia gastar um tempo com vocês analisando práticas na vida de Jesus que são padrões para a nossa vida, mas eu quero focar numa coisa nessa noite. Se nesse Natal nós tomarmos a decisão de andar como ele andou, nós, pastores, bispos, ministros de todos os ministérios, membros, cristãos de uma forma geral, esta cidade vai sentir a diferença. Não é estatística que promove a diferença. A igreja brasileira, eu falo da igreja evangélica, hoje é enorme, mas não há nenhum tipo de influência que altere a marcha da sociedade, porque ela não tem sido sal, não tem sido luz. O que vai fazer com que influenciemos, sejamos uma referência, tal como foi em Atos 2, quando as pessoas olhavam para a igreja e diziam: nós queremos ser como eles, nós queremos andar com eles. E a Bíblia diz: dia a dia o Senhor acrescentava os que iam sendo salvos. É porque eles aprenderam a andar como Jesus andou. E o mais sublime compromisso de andar como ele andou é o que o apóstolo Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13. É começar a aprender a amar como ele amou. Ele disse: nisto, não foi nestas coisas, nisto, o mundo conhecerá que vocês são meus discípulos, quando vocês se amarem uns aos outros. Essa é a identidade. Não é religiosidade, não é comportamentalismo, porque a moral nos empurra para o comportamentalismo, que em filosofia se chama de behaviorismo, mas comportalismo é verniz. Comportalismo não atinge o coração, pode ser apenas uma máscara, um disfarce, uma fantasia. A essência da vida é quando eu tenho coragem de ser o que sou e todo dia peço perdão pelo que sou e o amo de tal forma que ele vai de passo em passo me transformando naquilo que ele quer que eu seja. É por isso que eu disse hoje de manhã: eu não estou ensinando a vocês, eu estou aprendendo com vocês. O fato de eu estar aqui e vocês aí, ou esses pastores estarem aqui e vocês aí, é apenas por uma questão logística de auditório, mas estamos todos no mesmo barco. Ou aprendemos que a identidade é o amor, ou vamos continuar iludidos, achando que outras coisas podem ser a identidade. Agora, a palavra amor tem sido muito distorcida. Eu digo sempre nos cursilhos, numa palestra que faço, que desgastou-se. E eu digo lá tanto que hoje, quando alguém diz eu amo você, você precisa ter cuidado. Não sabe a motivação, o objetivo, as intenções, o que quer, do que fala. Porque a palavra desgastou-se semanticamente, isso é, gramaticalmente perdeu o sentido central, o núcleo. Quando Paulo fala à igreja em Corinto, interessante, ele, nos capítulos 12, 13 e 14, ele investe num assunto só, embora não pareça. 1 Coríntios 12, ele fala dos dons espirituais. Dom de profecia, dom de língua, dom de revelação, dom de interpretação, dom de sabedoria, operação de milagres, discernimento de espírito, e por aí ele vai, e todo mundo gosta, e é uma maravilha, e graças a Deus pelos dons, eu creio que eles existem, são contemporâneos, são para hoje. O Espírito de Deus me deu alguns que não precisam ser exibidos, mas existem. Quando subitamente Paulo dá uma freada brusca,
aparentemente quebra o assunto, interrompe o assunto, e no último versículo do capítulo 12, que fala dos dons, ele diz: e agora, essa conjunção aditiva faz a ligação entre um capítulo e outro. Está dizendo essa conjunção que é um texto só. Ele vem falando sobre dons, e ele então diz: e agora eu passo a mostrar-vos um caminho sobre maneira excelente. Muito melhor, muito superior. Eu lembro de um sermão antigo que eu ouvi do reverendo Caio, há mais de 30 anos, cujo título era Um Caminho no Caminho. E ele dizia que o amor é um caminho no caminho, porque há muitos que estão no caminho, mas ainda não amam. E Paulo então começa a falar desse amor, das características, e ele começa no capítulo 13, verso 1, porque no 14 ele retoma o assunto, no 14 ele legisla sobre o uso, como se deve usar, mas entre os dois ele tem essa parada extraordinária para estabelecer o que de fato tem grande valor para Deus, que é o amor. Passo a mostrar a vocês um caminho sobre maneira excelente. E ele diz assim: ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, ainda que eu exercite o dom de línguas, se eu não tiver amor, eu serei como o bronze que soa, ou símbolo que retine. Apenas barulho incômodo. De vez em quando eu estou dormindo ou acordo com o barulho dessa meninada que anda nos carros de madrugada com o volume lá em cima, mas não tem música, é só pancada. Outro dia me disse: é bonito. Eu digo: me assovia uma. Duvido você assoviar, porque não interessa. Agora, chega em casa, a esposa diz: meu amor, claro, a mente está condicionada. Paulo está dizendo que se falar a língua sem amor, é isso. Ainda diz ele que eu tenho o dom de profetizar, prediga, antecipe. E não profeta só do ponto de vista de antecipação do futuro, mas segundo a teologia do Antigo Testamento, de confrontação, de denúncia. De olhar para um Herodes e dizer: não te é lícito possuíres a mulher do teu irmão. Isso é profeta, perdeu a cabeça, mas profetizou. Ou fazer como Jonas, que quando encarou o fato da profecia ser exercida como confrontação à grande metrópole de Nínive, correu, disse: não. Paulo diz: ainda que eu profetize e conheça todos os mistérios e ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se eu não tiver amor, eu nada serei. Radicaliza, nada é nada. A identidade espiritual é mostrada pelo amor. O homem e a mulher mais espirituais são aqueles que amam independente das circunstâncias. São aqueles que amam, porque do ponto de vista bíblico, amor não é sentimento, não é melosidade, amor não é algo platônico. Do ponto de vista bíblico, amar é querer o bem do outro, é decidir que quer o bem do outro e vai ser feliz vendo o outro feliz. Paulo diz isso. E ele diz: ainda que eu distribua meus bens entre os pobres e até entregue o meu próprio corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, nada disso aproveitará. Então, olha aqui, queridos, o que eu estou querendo dizer é que seremos uma igreja espiritual na razão direta do exercício do amor. Não é só o declarar do amor, não é só falar do amor. Tesso contou a história dele, que é muito semelhante à minha. E eu lembro, há muitos anos, já, não tantos, mas muitos, quando o Carlos Alberto ligou para mim lá de Fortaleza, disse: eu tenho um pedido a te fazer. Pois não, Beto.
e me pediu para acolher Tessa. Eu digo, venha. E fiz com ele o que um dia fizeram comigo, e ele vai fazer com outros o que eu fiz com eles. Não é amor romântico de ficar com conversinha bonita, declarando poesia. É amor real, que diz qual é o problema, onde está, estou sujo, vem, a gente se abraça e vamos caminhar juntos em nome do Senhor Jesus. O sonho da minha vida é ter uma igreja onde eu possa olhar e dizer, todos ou quase todos aqui foram restaurados pelo amor. Que todos possam contar a história dizendo, eu era assim, sou assim, porque fui amado. Não foi teologia, não foi discussão, não foi metodologia, não foram estratégias, foi amor. A Bíblia diz, o amor é mais forte do que a morte. A Bíblia diz, o amor encobre uma multidão de pecados. Quem ama não revela pecado do outro. Procure um caso da Bíblia de Jesus desnudando uma pessoa para mostrar pecado dela. Agora o diabo faz isso porque ele é acusador. Mulher, ninguém te acusou? Não, eu também não te acuso. Vai em paz, não peques mais. O amor restaura. São 2 textos sobre o amor que são pura dinamite. O amor é mais forte do que a morte. E o outro, o amor encobre uma multidão de pecados. E Paulo então passa, e com isso aqui eu caminho para o final, ele passa a dizer o que é amor. É aí que me permitam usar a expressão, como dizem os amados irmãos da Assembleia de Deus, é aí que a coisa fica estreita. Poucos dias eu encontrei um muito querido, eu tive o privilégio de pregar na primeira Assembleia de Deus do Brasil, em Belém do Pará, e eu perguntei a um desses irmãos que eu amo muito, como vai? Ele disse, estou num estreito, pastor. Gosto muito dessa expressão, estou no estreito. A partir do verso 4, Paulo bota a gente no estreito. Porque uma coisa é eu mandar um cartão dizendo eu amo você, ou lhe abraçar, lhe beijar, você é amado. E não encarnar esse verbo. Outra coisa é o que ele passa a descrever como amor e o que diz o apóstolo João. Aquele que diz que permanece nele deve andar assim como ele andou. Como ele andou? Em primeiro lugar, em humildade e mansidão. Eu tenho a impressão que ele nunca falaria como eu estou falando aqui. Isaías 42 diz, o meu servo não gritará nas praças, referindo-se a Jesus. Não esmagará a cana quebrada, nem apagará a brasinha que fumega. Antes promoverá a justiça, e aí muda a caminhada do texto. Ele mesmo disse em Mateus 11, vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, gente fatigada da vida, machucada, ferida, destruída pelo pecado, rejeitada pela moral. Ele diz, venham a mim, e dá a razão porque convida. Era como se dissesse, vocês não vão encontrar um religioso fariseu, um membro de sinagoga que vai jogar a lei na cara de vocês. Venham a mim, porque eu sou manso e humilde de coração. Tinha tudo para não ser manso. Como uma palavra podia liquidar tudo? Ele disse, eu sou manso e humilde de coração. E então Paulo passa a dizer o que é o amor. E agora vem aquilo que os pilotos em aviação chamam de checklist. Você que viajou de avião e viaja sabe que eles dão uma paradinha ali na cabeceira da pista de alguns segundos e ali acontece o checklist. É uma lista em que o copiloto lê e o comandante vai confirmando. Sim, sim, sim. Paulo nos dá o checklist da vida cristã. Ser cristão é o que eu vou dizer agora. Não é ser um religioso cheio de regras bobas e mofado. Então olha o que é amor. Primeiro, é paciente.
O estupim é longo. Se eu não sou paciente, eu não estou amando como Deus quer que eu ame. Já lhe dei 2 chances, chega. Se Deus fizesse comigo, sinceramente, eu não sei onde eu estaria hoje. Além de paciente, é benigno. Não é maligno. Quem ama não diz eu te pego. Quem ama não diz se não fizer assim, você vai ver o que vai acontecer na vida. Ele é benigno, ele não é maligno. Malignidade é pensar mal. Benignidade é pensar bem, é ter projetos bons para a vida do outro. Não procura os seus interesses. Preciso comentar isso. Não se exaspera. Isso é... O pavio não é pequenininho. Se exasperar é aquele que por qualquer coisa explode. E eu digo, não tem estupim, tem espoleta. E nós temos que nos vigiar. Ainda ontem eu me exasperei um pouco com o filho, quase meia-noite. Depois, cadê eu dormir? Esse texto ficou aqui, ó, martelando na minha cabeça. Eu amo, mas a identidade do meu amor não estava correta, porque Paulo diz que o verdadeiro amor não se exaspera, não explode, não se ressente do mal, não diz eu me vingo, eu pego depois, mais na frente eu te vejo, ou então aquele célebre ditado, nada melhor do que um dia atrás do outro e a noite no meio. Quem ama não diz isso. Não se alegra com a injustiça. Não diz, está colhendo o que plantou. Bem feito, talvez agora aprenda. Jesus nunca diria isso. Nunca disse e jamais diria. Mas regozija-se com a verdade. E o verso 7 é o que a gente chama de o tiro de misericórdia. Olha o que diz o verso 7. Eu estou falando o que a Bíblia ensina como amor. O resto é sentimentalismo. Bom para seresta. Bom para noitada com a garrafa de cerveja. Mas amor do ponto de vista bíblico é isso. Olha o resumo do que ele diz ser amor. Tudo sofre. Tudo crê. Às vezes a história parece um absurdo, mas tudo crê. Tudo espera. Tudo suporta. O problema deste verso 7 é só a palavrinha tudo. Porque se tivesse 90% tudo e 10% de possibilidade de não ser tudo, a gente ia se agarrar com os 10%. Mas ele diz, tudo sofre. Eu estou sofrendo tudo. Não estou, queridos. O meu amor será medido por uma vida na razão direta da capacidade de sofrer por ela e com ela. Tudo crê, tudo espera, tudo suporta. E ele conclui dizendo, o amor jamais acaba. Esse amor jamais acaba. Não é sazonal, não é circunstancial. O amor jamais acaba. E aí ele volta ao capítulo 12. Vejam que tudo isso é motivado pelo exercício dos dons espirituais. Porque não adianta falar a língua e não amar, profetizar e não amar, ter revelações e não amar. O que vai me impressionar na vida de quem tem dons espirituais é o exercício do amor. Fora disso é barulho, é grito. Isaías diz, gritos vazios Deus não ouvirá. Agora, ame e fale línguas o tempo que você quiser, porque a Bíblia diz que é contemporâneo. Aí ele volta para o 12 e diz, o amor jamais acaba. Havendo profecias, desaparecerão. Havendo línguas, cessarão. Havendo ciência, que é outro dom, passará. Porque em parte conhecemos o que em parte profetizamos.
E ele vai dizendo, e no verso 11 para mim ele fecha com chave de ouro: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. O que é ser menino? É querer ser espiritual sem amar. Pode ter todos os dons do mundo, sem amor é menino, é menina. A maturidade, a vida adulta espiritual, ela se revela no casamento. Desses dons exercidos, todos eles, me permitam a expressão tosca, lambuzados pelo amor, melados pelo amor, gosto de mel. Aí você ouve, aí você entende. Porque o homem padrão, Jesus de Nazaré, viveu assim. Quando aqui viveu, diz um velho hino, o homem Deus andava fazendo bem, porque amou como nunca. E Paulo diz que tudo passará. E ele diz, agora existem a fé, a esperança e o amor, mas o maior destes é o amor. E diz a razão, quando a gente chegar lá, não vai precisar de fé. Para quê? Já está tudo revelado. Nem foi, nem será. Quando nós chegarmos lá, não vamos precisar de esperança. Por quê? Porque é presente eterno. É por isso que quando perguntam, Moisés diz, quando me perguntarem quem me enviou, quem eu digo que me enviou? Como é teu nome? Vai lá e diz que eu sou, te enviou. Eu sou. Todo dia eu sou. Comigo é diferente. Eu fui e eu serei. Mas Ele é. No Getsemane ou Getsemane, quem é que vocês procuram? É a Jesus? Eu sou. E eles caíram por terra. Diz Paulo que lá não vai precisar mais de fé, de esperança, de nada. Mas lá, eternamente, permanece o amor. Olha aqui, queridos. Há tantas mensagens de WhatsApp que tem horas que a paciência parece que vai esgotar. Mas essa semana, eu acho que foi Maria Eduarda Duda que postou uma que entrou fundo, bíblica. Alguém disse assim, quando Jesus foi beijado por Judas, beijo da traição, ele o chamou de amigo. E diz o texto, em outras palavras, Jesus não era falso. Quando ele chama Judas de amigo, eu não chamaria, você chamaria? Quando ele chama de amigo, ele não está sendo falso. E continua, é que o mau caráter de Judas não influencia o caráter benigno de Jesus. Sendo beijado e traído, isso não alterou em nada. É isso que a Bíblia chama de amor. Por isso, quem ama não engana, não mente, não foge. Quem ama suporta. Você quer saber se é menino ou adulto? Ou está caminhando para ser adulto ou adulta? Veja a qualidade do seu amor. A minha oração é que Deus faça dessa comunidade o que só Ele pode e sabe. É fazer de cada um de nós um cristão cuja identidade seja o amor. Que sejamos conhecidos pelo amor, acolhedores, receptivos, pacientes, benignos, tolerantes, não nos considerando superiores, não querendo ensinar aos outros, ao invés de ensinar, amando, porque a Bíblia diz: Deus é amor. Que Ele nos abençoe e que nesse Natal nosso coração acorde para essa verdade.
aquele que diz que permanece nele, em Cristo, deve andar assim como ele andou. João capítulo 13 disse: tendo amado os que eram seus, amou-os até o fim. Vamos repetir isso aí? Tendo amado os que eram seus, amou-os até o fim. Que seja assim, e um Feliz Natal. Amém.